E assim, eu fui jogando uma coisa aqui, uma Uhum. coisa ali, e foi dando tudo certo. Quando eu falei: "É Ragnarok meu público", aí É. começou a se multiplicar. E aí eu comecei a jogar um pouquinho com cada classe, obviamente focando sempre com super aprendiz, graças a Deus eu me livrei disso. Me livrei desse vício, não faço mais parte dos narcóticos anônimos, Espera, eu não entendi. Por que você escolheu o Ragnarok ao invés do Genshin Impact? porque assim, o Ragnarok Online, a comunidade é muito ativa, e a Hã. comunidade é muito unida. Pode parecer que não, mas a comunidade é muito unida. Se tem um problema na comunidade, tipo um problema com um item, a Hum. comunidade inteira vai cair matando em cima. Legal. E a staff, ela conversa o tempo todo com a gente, então eles sempre estão em contato. O E isso já é um Rufio diferencial, né? Pra caramba. então, o Rufio, agora que Deus a tenha, né, que a outro emprego a tenha, a nossa querida Ana, que saiu da Level Up, né, que saiu da Gravity, seja de onde for que ela saiu do Ragnarok. Aprende aí, Riot, tá? Aprende, Riot. Aí ela saiu, tem agora o Kuro também, tem o pessoal, né, o GOT, tem uma galerinha, eles escutam a gente e eles passam as coisas tipo, que a gente fala pra eles pra Gravity. Aham. Pra Warp Portal, isso, obrigado. E Eles passam pra com o eles. Genshin Impact Ragnarok. você não sente isso. No Genshin O é Genshin não tem seja isso. o que Deus O quiser. Genshin, você coloca uma pesquisa lá e manda para os Aham. chineses, coreanos, Isso. japoneses, seja o que forem, E reza pra eles te ver. e reza pra eles te verem. E aí, Uau. Uhum. depois, em 4, 5 atualizações, talvez eles tragam isso. Ou, tipo, no ano que vem, eles tragam isso. Ah, Mas relaxa, você demora jogar muito LOL, você vê tempo. que é pior. É, eu joguei LoL por muitos anos Tem da que minha fazer vida, psicologia então... inversa no LoL. Você tem que falar que tá gostando de alguma coisa pra eles Pra ir eles mudar. tirarem. Vai É, tirar, exato, exato. Pior que assim exato. mesmo. E aí é isso. Então, eu sempre joguei um pouquinho de tudo. Hoje, o meu Uhum. público maior é Ragnarok Online. Eu faço muito o rolê de vou farmar com aquele personagem, vou aprender a jogar, eu vou aprender os macetes e vou ficar um ano jogando com aquela classe pra realmente ver se é bom. Ah, é legal? Muito bom. Parabéns. Vamos passar pra próxima classe. E aí eu vou pra uma outra classe, que aí eu faço o público votar em qual classe que eu vou jogar por um ano. E aí eu fico Uau. naquela classe pelo resto do ano inteiro, buildando ela, aprendendo os macetes, entendendo das skills, entendendo dos status, todas as builds possíveis. Porque eu gosto muito de passar para as pessoas que me assistem o que de fato funciona. Eu Uhum. sei que existem hoje muitos streamers muito maiores do que eu, porque já são muito conhecidos pela comunidade. Outros que ficaram famosos por, assim, questão de segundos, porque estavam fazendo conteúdo sobre classes que todo mundo falava, né? Uhum. É o hype, tava no E hype. Tava, tava no é hype, mais ou exato. menos Ah, isso. Eu sempre fiz live de personagens que ninguém tava nem aí, entendeu? E sempre Ô, fazendo um Cheetos, conteúdo meio levinho, entendeu? me tira, ó, 3 dúvidas sobre Ragnarok, Pode tá? falar, pode falar. uau. Inclusive, vamos trazer o povo pro Ragnarok, tá? Nessas 3 dúvidas Tá. aí, a gente vai Isso. tentar pescar gente pra jogar Ragnarok hoje, agora. Eita! Primeira dúvida. O Ragnarok é Hum. mais focado em quê? Que gênero seria? É um RPGzão mesmo? É um MMORPG? O que que ele é? O que o O que que é? Ragnarok é? Ele é um MMORPG. Certo. Uou. Beleza. Já tem muita gente que eu acredito assim. Por exemplo, quando eu cansei de jogar o World of Warcraft, que eu jogava antigamente, eu procurei Uhum, outros jogos do gênero. E a gente, querendo ou não, uhum. vai aquela pesquisona leiga no Google, né? MMOs, RPGs. A gente Sim. escolhe um. Então, ó, Ragnarok é um MMORPG, é uma opção, tá? Inclusive, o nosso amigo Cheetos aqui é muito bem graduado no game. Agora, Bravo. segunda dúvida, tá? Segunda dúvida. O Ragnarok, você considera ele um jogo muito nichado, assim? É um jogo que precisa de um certo tempo, uma curva muito alta de aprendizado? Como é que é? Hum. Depende da classe que você vai jogar. Porque assim, o Ragnarok como um todo, a história dele é muito complexa, porque são 20 anos de jogo, né? Então são Uhum. 20 anos de uma construção que veio contando histórias e foram histórias e histórias. Ele tem uma E essas lore. histórias é literalmente uma lore. Então Uhum. você Uhum. começa num canto, aí a história foi alterada ao longo dos anos, e hoje ela tá começando a se encaixar pro final do que talvez seja o começo. Legal. Entendeu? Então é um negócio Vocês, muito. jogadores, acompanham essa história. A gente acompanha a Isso é história e vê tudo que interessante. tá acontecendo, Pra quem, né? pra quem começar hoje, consegue já se situar nessa história ou não? Consegue, porque é Uhum. muito simples, né? O conceito de você entender o porquê do Ragnarok, né? Os deuses nórdicos estavam com medo de uma profecia que foi lançada sobre eles, que teria um ser humano na Terra que seria capaz de trazer a destruição dos deuses, né? Uau. E dar início à Era dos Humanos. Com isso, eles trouxeram uma valquíria, né? Um anjo gigantesco, Legal. na Terra para procurar por essa pessoa. Essa pessoa ela foi reencarnada
né, que era Baldur, na verdade, ele foi reencarnado em um ser humano chamado Caos. E Uhum. aí, desde então, começa a procura por esse cara, quem é esse cara que vai trazer o Ragnarok, entendeu? E aí existem muitos, né, tipo, muitas ligações entre uma história e outra, um episódio e outro, e querendo ou não, ele é um mundo em constante desenvolvimento. Então, por exemplo, antigamente você só tinha as classes básicas, né? Que era tipo bruxo, cavaleiro, sábio, né? Templário. Então eram classes mais basiquinhas. Aí a história foi progredindo, por quê? Porque as pessoas iam para mapas, iam explorar, e aí eles criaram a história de que foi achado o coração de Ymir, né? Dentro de um labirinto, que ele tinha a chave de levar essas pessoas de coração puro até uma valquíria, que daria a oportunidade de renascer, de voltar do zero, né? Caramba, que lore legal, velho. Cara, E legal, aí, legal. Eu gosto de obviamente, essas jogo pessoas assim, profundo. chegaram Aham. nesse nível, elas conseguiram chegar e elas renasciam. Só que quando elas voltavam a ser as classes que elas eram, elas tinham muito mais poder, muito mais força, né? E aí, ao longo do tempo, a história foi se modificando até o momento passado, em que foi encontrada as terceiras classes, né? As evoluções, né? Então, um professor que tinha muita afinidade com os elementos começou a escutar os elementos falarem com ele, sussurrar Uhum. coisa nos ouvidos, e aí ele foi atrás. Ele correu atrás, tal, começou a ter afinidade e se tornou um feiticeiro, né? Um outro cara descobriu com a chegada de uma terra longínqua que os poderes elementais eles podiam ser transcendidos além do que ele já conhecia. O outro foi pesquisar mais a fundo sobre as sombras que o passado, sabe? Então, cada classe tem uma lore. E Muito aí legal. todas elas se reúnem a um ponto em comum, que é trazer a paz e a harmonia para todo mundo em Rune Midgard, que é a terra onde a gente Oh, vive.